ti, vem derramar seu fogo aqui. Vamos orar juntos para começar o nosso tema de hoje, que é muito importante. Eu sei que Deus vai tocar profundamente a vida de todos nós. Vamos orar então, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós começamos nesta noite a nossa escola de crescimento cristão com o coração voltado para Ti, com sede de aprender mais do Senhor, com sede de conhecer profundamente o Teu coração, de mergulhar realmente numa vida profunda em Ti. Estamos de fato, Senhor, cansados de viver à margem, de viver na superfície, de viver titubeando entre as seduções deste mundo, das coisas deste mundo e a bendita sedução pela Tua presença. Mas nós queremos mergulhar, nós queremos entrar numa dimensão de relacionamento contigo, em que as nossas mentes sejam dia a dia transformadas, em que os nossos corações sejam dia a dia tocados pelo Senhor e tenhamos uma experiência para além das diretrizes religiosas, dos muros da religião, confinamento da religião, e tenhamos uma experiência, cada uma experiência pessoal com o Senhor, para vivermos exatamente aquilo que está proposto no seu coração, para que vivamos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Nosso tema de hoje é a ardente busca de Paulo. Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, desse homem que passa pelo Novo Testamento como uma das grandes personagens da Bíblia, como um dos maiores nomes do Novo Testamento e de uma importância extraordinária para a divulgação do Evangelho, tendo atravessado os limites, número 1, da própria religião judaica, do próprio povo judeu, tendo atravessado com a palavra de Deus para os ambientes dos gentios e também tendo feito em suas 3 viagens missionárias aquilo que poucas pessoas, talvez ninguém nunca vai conseguir fazer, porque o Evangelho chega até nós hoje, podemos dizer, para a glória de Deus, através da vida de um homem chamado Paulo, que pelo seu zelo primitivo com relação à religião, com relação à lei, perseguiu o povo de Deus, e todos nós conhecemos muito bem a história de Paulo. Eu sou um apaixonado pela literatura paulina, eu tenho um carinho especial, porque era um homem de extrema inteligência, de extrema capacidade intelectual, de muita coragem, de muita ousadia e, logicamente, foi um instrumento de Deus para a divulgação do Evangelho. Teve a sua experiência com Deus ali no caminho de Damasco, quando ia para perseguir o povo de Deus, com carta para perseguir de maneira muito cruel, como ele fazia, devido ao seu grande zelo pela religião. Mas ele se encontra sendo ainda Saulo, eu estou fazendo só uma pequena introdução, sendo ainda Saulo, tem um encontro marcante, transformador na sua vida. E tudo o que ele quis, a partir daquele encontro, ficou resumido justamente naquilo que ele fala logo no primeiro momento daquele encontro, quando ele ouve a voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daí, a grande busca de Paulo, a partir daí, a grande missão de Paulo foi exatamente o que ele fez naquele momento, quando ele disse para aquela voz que lhe interrompeu o caminho, ele disse assim: quem és, Senhor? Aquela voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues, e duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Veja que naquele momento ele foi capturado por um amor avassalador. Ele foi capturado por uma força descomunal que ele desconhecia. Ele foi capturado por uma mensagem nova, por um entendimento novo do que significava realmente a fé, tendo ele estrutura religiosa muito bem elaborada na sua cabeça, tendo ele muitos conceitos filosóficos, tendo ele muito da teologia judaica e da religião judaica entranhada nas suas veias, e com um zelo extraordinário, com um zelo estúpido, ele fazia o seu caminho, um caminho até sangrento, quando perseguia aqueles que estavam fora desse enquadre religioso que ele conhecia. Mas um dia, quando ele ouve essa voz, ele então é capturado
de maneira avassaladora. E uma das coisas que acontece com ele é que ele fica cego. Todos nós conhecemos essa história. De uma cegueira ele foi dominado para que ele pudesse então, de alguma forma, recomeçar tudo de novo. Seus olhos seriam abertos novamente, mas antes de abrir os seus olhos físicos, ele precisava ter os seus olhos espirituais abertos e de fato conhecer quem era aquele Senhor que falara com ele ali no caminho de Damasco. E assim a vida de Paulo prossegue. Recomendo a vocês que desejam ouvir uma pregação muito poderosa sobre a vida de Paulo, que procurem lá no canal do YouTube o pastor Hernandes Dias Lopes, que fala sobre Paulo. Eu não lembro agora exatamente o nome da pregação, mas ele é uma pregação que ele fala especialmente sobre Paulo. Já coloquei para os pastores assistirem, já coloquei para alunos meus no seminário assistirem, e eu sempre recomendo porque o Hernandes Dias Lopes faz uma viagem fantástica, né, na história de Paulo, o maior líder do cristianismo. Então, para você separar um tempo, você, a sua esposa, você e a sua casa, colocar aí na televisão e se preparar para assistir do começo ao fim e para chorar, para aprender e para chorar, porque é uma mensagem fantástica. Então, eu vou começar, depois dessa introdução sobre Paulo, que é bem, lógico, bem rasa, mas nós vamos falar sobre essa sede de Paulo. Olha só o texto, eu vou colocar aí na tela para você me acompanhar. O que desejamos é conhecer a Cristo com maior profundidade e intimidade. Estas não são palavras minhas, encontradas na versão amplificada da Bíblia, do texto de Paulo. Então essas palavras aqui, e eu vou ler daqui a pouco melhor para vocês, é uma dos textos onde Paulo fala sobre a sua ardente busca. Então, o que desejamos é conhecer a Cristo com maior profundidade. Então, aqui são palavras de Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 10. Eu vou colocar para você ler aqui na frente, e para você ler como está aqui, bem devagar e meditativamente. Vou colocar aí para você na tela o texto, nessa versão ampliada da Bíblia. Pois o meu propósito bem determinado é conhecê-lo, é conhecer progressivamente a Cristo. Eu tenho dificuldade de ler isso já vai batendo aqui dentro, gente. Isso já vai me mexendo aqui. É conhecer progressivamente a Cristo com maior profundidade e intimidade, percebendo, reconhecendo e entendendo as maravilhas da sua pessoa, ou seja, da pessoa de Cristo, de modo mais forte, com maior clareza, e da mesma forma chegar a conhecer o poder que flui da sua ressurreição, o poder exercido sobre os crentes, e assim compartilhar de seus sofrimentos e sendo continuamente transformado em espírito na sua exata semelhança na sua morte. Ai, ai. Queridos, se a gente parar aqui, a gente encerrar aqui, eu já estou satisfeito. Que texto fantástico. Eu vou ler de novo, gente. Eu preciso ler isso de novo. Não sei se vocês prestaram atenção ou se isso não bateu tão forte aí no coração de vocês como está batendo aqui no meu coração. Olha o que Paulo está dizendo. Ele diz assim: o meu propósito bem determinado, bem definido, muito claro para ele. Ele não tem dúvida disso. Tem clareza sobre isso, é conhecê-lo. O que eu quero é conhecê-lo. Essa deve ser a nossa grande ambição. É isso que eu quero que aconteça nessa SEC, nesse nosso período de estudo desta lição. Que flua dentro de nós, que apareça, que surja dentro de nós esse desejo, esse propósito, esta gana, esta ambição de conhecê-lo. E aí ele usa, inclusive, claro que na tradução acaba tendo uma redundância, porque o próprio fato de, no grego, o verbo no tempo presente já tem esse sentido de continuidade. No grego, o verbo já tem esse sentido de gerundismo, né, de ser contínuo, mas ele ainda faz assim, é conhecer progressivamente. Não é só conhecer continuadamente, não é conhecer sempre, mas é conhecer mais, com um progresso,
para que a gente não caia naquele marasmo de ter tido um conhecimento de Cristo no início da nossa vida com Ele e não passar disso e viver aquela vidinha frágil, amarelada, pálida, de um cristianismo sem vício, sem experiência, sem um conhecimento mais aprofundado de Deus. Aqui Paulo está dizendo que esse desejo e esse propósito tem a ver com o fato de querer conhecer a Cristo, mas conhecer, primeiro, progressivamente, ou seja, cada dia fazer progresso nesse conhecimento. Não é um conhecimento estático. Existe um tempo do verbo no grego chamado auristo, que a gente utiliza para determinar aquilo que foi realizado, aquilo que foi feito e completado. Então eu conheci a Cristo. Isso seria um tempo do auristo. Eu conheci, pronto, conheci, se findou ali. Aqui não, o tempo é contínuo e é progressivo, é conhecer progressivamente a Cristo. Vamos lá, para você anotar e até colocar na ponta do dedo aí, é conhecer progressivamente a Cristo com maior profundidade. Além desse progresso do conhecimento do caráter de Cristo, do coração de Cristo, da santidade de Cristo, do amor de Cristo, da deidade de Cristo, da doutrina de Cristo, de quem é Cristo como Deus, como Senhor, como Rei, como aquele que vai voltar, conhecer progressivamente as suas promessas, também conhecer profundamente, com maior profundidade. Aqui é um conhecimento que vai resultar na seguinte coisa aqui: intimidade. Então veja três coisas aqui. Primeiro, progressivamente, profundamente e intimamente. Você está entendendo isso? Você sabe o que é isso? Você sabe que é essa loucura do Evangelho que nos é proposta? Não essa vidinha pálida, não essa vidinha de religioso que muitas vezes a gente vive, de frequentar cultos, de bater cartão na igreja, de deixar o pastor ver que a gente participou, mas uma vida que vai nos transformando à medida que vamos nos aproximando de Cristo, conhecendo a Cristo progressivamente, conhecendo a Cristo com maior profundidade, ou seja, não é no raso como nós vimos semana passada, e com intimidade. E aí, olha só, qual é o resultado dessa ambição? Qual é o resultado desse progresso? Qual é o resultado dessa profundidade nesse relacionamento e dessa intimidade? Percebendo. Aqui ele usa o gerundismo, né? Ele usa o verbo no tempo contínuo. Ele está dizendo percebendo, reconhecendo e entendendo. São três tempos diferentes. Uma coisa é você perceber. Você percebeu que houve um som, isso é uma coisa. Reconhecer é outra coisa. Você reconhece que aquele som é o som de um instrumento musical, por exemplo. E a outra coisa é entender. Você entendeu que som era aquele. Vou pegar aqui meu violão só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ser prático. Então, por exemplo, eu ouço um som distante. Então eu percebi que tem um som. Eu reconheci que é o som de um violão. E eu entendi que era um acorde de sol. Essa é a sequência. Todos nós já percebemos a Cristo. Todos nós temos a ideia de que Ele é real, de que Ele existe. Mas é só quando a gente vai conhecendo, se aprofundando, que de fato nós vamos reconhecendo a Cristo em cada circunstância da vida da gente. Que a gente vai reconhecendo a Cristo na própria palavra. A Cristo simplesmente cognitivamente, mas reconhecendo de forma íntima, reconhecendo a manifestação de Cristo nas coisas mais simples da vida, nas coisas mais corriqueiras da vida. É você reconhecer a Cristo quando você vai visitar alguém e recebe um carinho, um abraço, uma palavra, e você diz: isso aqui não é outra coisa senão Cristo, senão Jesus, e entendendo as maravilhas da sua pessoa. Gente, a igreja precisa voltar-se para Cristo outra vez. A igreja precisa se apaixonar por Jesus de novo. A igreja precisa ter Jesus como base, como centro, sustento e único alvo da igreja.
Não podemos compartilhar nossos afetos por Cristo da mesma forma que a gente compartilha os nossos afetos com qualquer outra pessoa. Ele é exclusivo. Precisamos entender as maravilhas da pessoa de Cristo. E aí, lógico, como teólogo, eu não posso deixar de orientar, de aconselhar você a estudar, por exemplo, cristologia, a entender a doutrina de Cristo, quem é Cristo, a sua deidade, as suas promessas, a sua relação com os discípulos, a sua relação com Israel, a sua relação com a igreja, a promessa da sua vinda, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, o seu governo absoluto, o seu sacerdócio, o seu ministério profético, o seu ministério como rei. Não podemos deixar, temos que conhecer a pessoa de Cristo nesse aspecto também estudando. Só que, de modo, diz o apóstolo Paulo, mais forte e com maior clareza. Eu não sei se eu já consegui ensinar isso à comunidade altar, mas é isso que eu venho falando o tempo todo. Nós precisamos nos relacionar com Jesus, não é com aquilo que Ele pode fazer, não é com as bênçãos da prosperidade que Ele pode dar, mas é com a pessoa de Cristo, de modo mais forte e com maior clareza. Aí olha só, e da mesma forma, chegar a conhecer o poder que flui da sua ressurreição. Ele, ao ressurgir, ao ressuscitar de entre os mortos, de fato, ele demonstrou o seu poder de ressurreição e vida que ele havia dito quando disse: eu sou a ressurreição e a vida. E agora, quando ele ressuscita, esse poder de ressurreição que emana dele é exercido exatamente sobre os crentes. Não estou falando sobre os evangélicos, não. Estou falando sobre aqueles que creem. Crentes aqui não é o que a gente entende hoje, são os crentes. Não, são aqueles que de fato creem. O poder, e o que é mais lindo mesmo nisso aqui, é que o poder da ressurreição de Cristo nos dá a capacidade para compartilhar dos seus sofrimentos. Ou seja, quando a gente entende que a ressurreição aconteceu de verdade, quando a gente entende que a ressurreição foi um fato real, que Cristo foi ressuscitado de entre os mortos e tomou das mãos do diabo as chaves do inferno e da morte, quando nós reconhecemos esse poder que liberta os oprimidos e que emana da ressurreição de Cristo, assim nós podemos compartilhar também dos seus sofrimentos, ou seja, a gente pode de fato entender qual a dimensão dos sofrimentos aqui nesta terra, porque nós entendemos que existe um poder que é acima das nossas dores aqui, que é o poder da ressurreição. Nós iremos ressuscitar de entre os mortos um dia aqueles que morrerem antes de Jesus voltar. Mas muito mais, sendo, olha só, num único texto, quanta riqueza nós temos, sendo continuamente transformados, diz o apóstolo Paulo, em espírito, na sua exata semelhança na sua morte. Essa transformação, essa mudança operada por Cristo em nós é para nos imprimir o seu próprio caráter, para sermos a exata semelhança dele, na sua exata semelhança. Você vai ver lá em Hebreus capítulo 1, quando diz: tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, ultimamente falou a nós pelo seu próprio Filho, o qual é a exata imagem, a expressão exata do seu próprio ser. Cristo, a expressão exata de Deus o Pai. E agora ele diz que esse poder da ressurreição vai nos transformando em espírito na sua exata semelhança. Com a morte de Cristo, nós temos o direito de receber uma nova natureza, uma nova característica espiritual, que é exatamente a impressão em nós do caráter do próprio Cristo. Veja que isso aqui, apenas neste versículo de Filipenses capítulo 3, versículo 10, na Bíblia ampliada. Deixa eu colocar para vocês no slide.
Nesse único trecho da Bíblia, aqui, encontramos o grande alvo do apóstolo para a vida. Ele refere-se a este alvo como seu propósito bem determinado. Como seguidor de Jesus Cristo, essa pergunta, ela precisa ser respondida aí dentro do seu coração. Antes de eu fazer essa pergunta do apóstolo Paulo, nós já vimos aqui, qual é o seu propósito de vida? Qual foi o propósito do apóstolo Paulo? Se a gente voltar lá e ler o texto de novo, nós já vimos aqui, e aí a recomendação para os alunos da nossa ICC é: repense com todo cuidado o sentido das palavras-chave que nós já discorremos aqui e tome cada uma por vez e reflita. Vou colocar para vocês as palavras de volta. Conhecê-lo progressivamente, com maior profundidade, conhecer com maior intimidade, percebendo, reconhecendo, entendendo e sendo continuamente transformado. É isso que eu quero para a minha vida, meus queridos. É isso que eu quero. Depois já dos 50 anos, não tem realmente mais nada que eu queira mais na minha vida do que isso. Ah, mas eu não tenho 50 anos. Para você, para Raquel, que tem 15 anos, que essa seja a grande ambição do teu coração. Conhecer a Deus. Não é fazer parte de uma igreja. Não é fazer parte da membresia de uma igreja. Mas é conhecer a Cristo. Não é mostrar para o pastor da igreja, para os líderes da igreja, que você é um bom crente. Mas é mostrar para o mundo, com a sua vida, que você conhece a Jesus. Ah, pastor, é tudo que eu quero. Mas e esse ódio no teu coração por alguém? E essa mágoa que ficou aí no teu coração com respeito a alguma pessoa? Como é que você, de fato, vai conhecê-lo progressivamente, com profundidade, com intimidade, percebendo, reconhecendo, entendendo, sendo continuamente transformado, se você não estiver disposto a colocar tudo isso na cruz de Cristo, para ser cravado lá, para ser deixado lá, e você receber o poder da ressurreição de Cristo, para ser novinho, novo em folha, perfeito, não no sentido da perfeição humana, mas num processo de aperfeiçoamento do próprio caráter de Cristo em você e em mim. Você tem coragem de dizer isso para você aí? Levante a sua mão quem está disposto, quem está desejoso de ter isso. Levante sua mão. Conhecer a Cristo, Janilton. Conhecer a Cristo profundamente. Conhecer a Cristo no trabalho, conhecer a Cristo na rua, onde estiver nesse processo de conhecimento, de modo que Cristo vá se agigantando dentro de nós, de tal forma que ele não fique só aqui dentro, mas ele transborde através dos nossos poros, que ele transborde através das nossas vozes, que ele transborde através dos nossos olhares, dos nossos abraços, das nossas palavras, dos nossos gestos, dos nossos atos, dos nossos sentimentos, de todas as expressões do nosso existir, ele esteja tão em nós estejamos tão mergulhados nele, que ele transborde de tal forma em nós, que de fato nós estejamos nele mergulhados, conhecendo progressivamente, cada dia mais. Hoje eu conheço aspectos do caráter de Cristo. Amanhã eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo e conheço outros aspectos do caráter de Cristo. Depois de amanhã eu oro, eu me santifico, eu leio a Bíblia. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Leiam os evangelhos de Jesus. É maravilhosa, a Bíblia toda é maravilhosa, mas por favor, gaste tempo lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia. Ah, pastor, eu já li. Leia de novo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia de novo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leu bastante? Leia de novo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia Atos dos Apóstolos. Leia o Novo Testamento, para que quando você vá lá para o Velho Testamento, ao ler o Velho Testamento, você esteja tão cheio de Cristo, que você encontre Cristo lá no Jardim do Éden, que você encontre Cristo lá na voz que ecoa dizendo: haja luz,
que você encontre Cristo no start da existência de tudo que há e na ordem do caos, como diz João, o apóstolo, lá no seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se você lê bastante os evangelhos, leia os evangelhos, leia o Novo Testamento. Não estou dizendo para você nunca ler o Velho Testamento, leia a Bíblia, mas aplique-se. O Novo Testamento, quando você lê, aí você tem condição de ler o Velho Testamento. Porque se você lê o Velho Testamento sem ler o Novo Testamento, você fica preso numa dimensão passada. Quando você lê os evangelhos, os teus olhos clareiam, a tua alma se clarifica e você entende o que é que desde o princípio a Bíblia se preocupou em mostrar o Filho de Deus como resgate pela salvação dos homens. Amém, querido? Haverá neste mundo algo mais importante para um Filho de Deus? Acho que não. Contudo, eu leio com tristeza isso, estranhamente, bem poucos procuram alcançar esta tão importante prioridade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É uma pergunta muito inquietante, muito desarticuladora, muito desconcertante. Quantas pessoas que você conhece, de fato, quantas pessoas que você conhece, você percebe que estão transbordando Jesus? Você que frequenta a comunidade Altar, você que frequenta outras igrejas, você que já conheceu tantas pessoas na sua carreira cristã, quantas pessoas de fato você conhece que transborda Jesus? Que está tão impregnado de Jesus que você enxerga Cristo na vida dessa pessoa? É desconcertante, é triste, porque não são muitas pessoas, infelizmente. Infelizmente, nós estamos cercados de gente que se diz cristã. Nós estamos cercados de gente que se diz evangélica. Nós estamos cercados de gente que se diz ter uma relação com Deus. Estamos cercados de pessoas que dizem ser homens e mulheres de Deus, mas que você tem que procurar, tem que ir afastando o seu mau-caratismo, tem que ir relevando o mau-caratismo, relevando a mentira, o engano, a falsidade, a violência. Você vai ter que ir tirando da frente dele para conseguir enxergar Cristo. Não é verdade, meus queridos? Não é verdade isso? Você precisa, algumas pessoas a gente olha e diz, não, fulano de tal, eu sei, fulano de tal é um homem de Deus. Apesar de ser mau caráter muitas vezes, de mentir, de enganar os outros, disso, aí você vai tirando todas as escamas primeiro, você vai tirando todos os entulhos éticos de caráter, você tem que tirar para poder enxergar Jesus. A pergunta é, quantas pessoas você não precisa ter todo esse trabalho, que você já olha, e vê Jesus nela? Quantas? São raras, infelizmente são raras. Pior ainda, se eu perguntar, e as pessoas estão vendo em nós? Contudo, estranhamente, bem poucos procuram alcançar esta tão importante prioridade. Uma mudança é necessária. Como o grande apóstolo, façamos do propósito do apóstolo Paulo, o nosso propósito bem determinado. Nos esforcemos para deliberadamente abraçar este alvo, conhecer a Cristo com maior profundidade e intimidade. Não é conhecer teologia dessa forma, por mais importante que ela possa ser e de fato é. Não é conhecer a igreja com profundidade e intimidade, por mais valorosa que ela seja. Não é o nosso compartilhar de Cristo aos outros, por mais estimulante e significativo que a evangelização possa ser. Não é nada disso que temos que conhecer com maior profundidade. Sabe por quê, queridos? Existem métodos fantásticos de compartilhação ou de compartilhamento do Evangelho. Existem treinamentos para isso. Os enunciados teológicos, a teologia a gente conhece estudando.
Mas Cristo a gente só pode conhecer profundamente se todo essa busca teológica nos levar para conhecer num relacionamento com Jesus. Tem muita gente que aprendeu as disciplinas no sentido, por exemplo, a evangelização, a abordagem da evangelização, mostrar que somos pecadores e como pecadores nós estamos destinados ao inferno, mas nós temos um Salvador que precisamos acreditar no seu sacrifício. Isso aí é fácil. Sabe quando você consegue evangelizar sem dizer uma palavra, mas porque a pessoa olha para você e vê Jesus e diz: eu preciso disso, eu preciso ser igual a você, eu preciso chegar nessa dimensão, nesse relacionamento. Devemos conhecer a Cristo e somente a Cristo. De agora em diante, que o nosso alvo na vida seja conhecer a Cristo com maior profundidade e intimidade. A gente vem falando já desde a primeira aula. E essa aula de hoje, ela é transitória, ela é uma transição. A gente está vindo de uma introdução sobre intimidade com o Todo-Poderoso, ao ouvir de Paulo a sua busca, ao entender que um homem semelhante a nós teve esse propósito bem definido na sua cabeça. A partir desta lição, nós vamos entrar numa outra dimensão. Nós vamos tentar ver se a gente consegue fazer de todo esse desejo que nós temos um caminho prático para que isso se realize. O que eu quero nesse momento, nessas duas primeiras lições, é que o teu coração seja inflamado por esse desejo, tocado profundamente por esse desejo de conhecer com profundidade a Cristo. Acredito que era precisamente isto que Jesus tinha em mente quando ordenou, está aí no teu slide, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O salmista também compreendeu isso, ele também almejava isso quando ele diz, e é um dos salmos que eu mais gosto da Bíblia, Salmo 42, versículos 1 e 2, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você sabe o quanto é terrível a sede quando não se tem água. Imagine-se num deserto cáustico, imagine-se num deserto solitário, ensolarado, sem água. Quando o salmista escreve este salmo, esse trecho, ele tem em mente de maneira muito clara para ele a visão de uma coça no deserto em busca de água. Ele tem a visão de uma coça desfalecendo no deserto, desesperada por água. Alguns autores dizem que às vezes a coça poderia ter comido algum tipo de escorpião, algum tipo de bicho no deserto que tenha provocado uma desidratação imediata, um envenenamento que gera uma sede desesperada. É esta sede desesperada por Deus, é este anseio grandioso pela presença de Deus que deve governar as nossas vidas, que deve orientar as nossas vidas. É isso que move o coração desse salmista, e é esta cena que ele tem aí no coração quando ele escreve o Salmo 42, e essa deve ser a nossa busca a partir de hoje, conhecer profundamente a Cristo. Essas palavras só poderiam ter sido escritas por alguém cujo ser interior ardentemente desejava alcançar as profundezas. Como ele descreve de forma vívida esse seu desejo: por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Essa figura de uma coça suspirando por água é intrigante. Os comentários, por exemplo, de Charles Spurgeon são tão belos. Ele diz: não há nada, absolutamente nada, que tenha maior importância do que conhecer a Cristo intensamente e de forma íntima. Este foi todo o argumento de Paulo em suas palavras aos filipenses que antecederam a revelação do céu. Propósito bem determinado. Com largas pinceladas na tela de sua autobiografia, ele identifica os feitos mais salientes de sua vida. O apóstolo Paulo, isso é um comentário feito por Charles Spurgeon. Ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então esta sede, esta fome que Paulo tinha, que ele se refere como o seu propósito de vida, não tinha a ver com todo esse currículo que ele tinha. Que impressionante, diz o comentarista. Mas antes que você tenha tempo até de começar a aplaudir o apóstolo Paulo, ele mesmo declara: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, e as considero como refúgio para conseguir Cristo, para conquistar Cristo, para ter Cristo, para viver a vida com Cristo. Que coisa linda, querido. Tem que aparecer na sua cara esse desejo, tem que brilhar os teus olhos nesse momento. Todas as demais coisas, comparadas com conhecer a Cristo de forma profunda e com intimidade, Paulo considerou sendo perda, sendo refúgio, sendo resto, sendo o que sobra. O que normalmente faria com que as pessoas ficassem orgulhosas, desvaneceu em uma insignificância pessoal. Que notável contraste. Não interessava mais para ele o fato de ele ser da linhagem de Benjamim, de ele ser judeu, de pedigree, como se diria, de ele ser uma pessoa tão importante, de ser circuncidado, nada disso. Todo esse currículo de Paulo, ele diz: isso é refúgio. A única coisa que importa para mim não são os meus diplomas, não são as instruções lindas e filosóficas e teológicas de Gamaliel, não é tudo que eu aprendi nos bancos das escolas dos grandes filósofos, mas tudo que importa para mim hoje é conhecer a Cristo Jesus. Não adianta, queridos, dinheiro, carro, fama, diploma, faculdade, títulos, pós-graduação, doutorado, tudo isso é refúgio. O mais importante é conhecer a Cristo, já que essa é a convicção firmada, ponderada do apóstolo. Eu sugiro que ela seja uma apreciação que deva ser colocada em prática por nós. Francamente, à luz do testemunho de Paulo, eu me sinto encorajado a despender menos energia e tempo na busca de todas as realizações que aos olhos humanos sejam tidas como notáveis, e dar mais energia e tempo ao cultivo de um relacionamento íntimo com Cristo, cujo conhecimento íntimo resultará em vida eterna. E penso que você sinta isso também. Sendo assim, vamos cavar mais fundo. Eu sei que eu falo aqui com pessoas que estão estudando, que estão fazendo pós-graduação, que estão fazendo mestrado, que estão fazendo doutorado, que estão se preparando para o Enem, que estão se preparando para um concurso público, que estão buscando galgar posições importantes na sociedade, nas mídias, que estão buscando encontrar um veio de empreendimento que lhe subsidie, que lhe dê recursos financeiros. E tudo isso é legítimo, e tudo isso não tem nada de errado. Porém, tudo isso é refúgio. O mais importante é conhecer a Cristo. Porque se eu conseguir conhecer a Cristo, e tudo isto eu conseguir fazer com a mente de Cristo, com o coração cheio de Cristo, tudo isso vai ser bênção e não uma barreira entre mim e o Senhor. Eu posso ser um médico cheio de Deus, um enfermeiro cheio de Cristo, um psicólogo transbordando Cristo, um engenheiro transbordando Cristo. Eu posso ser qualquer coisa deste mundo, mas a minha principal busca é ser parecido com Jesus. Essa deve ser a nossa ambição. E aí, queridos, diante de tudo isso que a gente ouviu, já vamos encerrar. Qual é a tua decisão? Qual é o teu desejo? É claro que eu não posso esperar que todos que estão ouvindo isso aqui agora já vão sair desta lição totalmente impactados e cheios desse desejo. Mas nós vamos orar e continuar orando e buscando e clamando e falando com Deus, para que Ele manifeste por sua bendita graça esta sede, esta fome, este desejo pela presença de Deus. Atividade da semana. Escolha e comente 3 coisas que impedem
você de se aprofundar no conhecimento de Cristo e o que você pretende fazer para superá-las? Pense em 3 coisas que têm impedido você de se aprofundar no seu conhecimento de Cristo. 3 coisas, não é para se fazer agora não, você vai escrever também. Escreva. Essas tarefas não é nem para você escrever para mim, né? Porque eu quero saber, é porque isso é atividade para você, para essa busca. Isso vai fortalecer a tua busca. Escreva lá 3 coisas que estão impedindo você de se aprofundar no conhecimento de Cristo. A minha desorganização, a minha falta de tempo, a minha dificuldade de ler a Bíblia, a minha casa. Você vai citar 3 coisas que você acha, ou essa raiva que eu tenho de alguém, essa briga, esse pecado que eu tenho por estimação, seja lá o que for. 3 coisas. Você vai citar e vai comentar, você vai falar sobre essas coisas, escrevendo. Estão impedindo você de se aprofundar no conhecimento de Cristo. E quais são as estratégias? O que você pretende fazer com relação a isso? Eu já sei o que vou fazer. Eu vou pedir ajuda, eu vou buscar um mentor, eu vou pedir oração, eu vou me aprofundar na leitura da Bíblia, eu vou organizar o meu tempo, eu vou usar uma agenda, eu vou escolher uma livro. Enfim, aí fica com você. Vamos aprofundar no nosso relacionamento com Cristo.